Lembrem-se, antes de mais nada, de darem aqui os likes de vocês, inscreverem-se no canal, ativarem o sininho para receber as novidades, comentarem o máximo como participação, direito de participação e compartilhar os vídeos. Muito importante compartilhar os vídeos para aumentarmos esse ambiente de reflexão, estudos, de debate no Brasil e compreensão da nossa crise. E ativem aqui também, ou cliquem aqui no link do blog Cartas Proféticas, no Colabore, para fazer a contribuição, ajudar esse trabalho tão importante que precisamos fazer, com um dever nosso de fazer esta luta de ideias e assim acumularmos em favor do nosso povo, em favor da nossa pátria. Tudo isso vocês podem fazer de graça, a menos a colaboração que vocês darão, que é muito importante para esse trabalho. Olha, a tragédia da ainda deputada Délis dos Santos de Souza não é algo assim simples de a gente definir, interpretar e entender. Mas o fato é que o caso dela é demonstrativo de uma situação simbólica importante na nossa sociedade brasileira. Por quê? Porque Flor Délis viveu numa favela, nasceu e viveu numa favela, Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Desde muito cedo ela enfrentou as dificuldades dos trabalhadores e trabalhadoras, crianças, filhos e filhas, adolescentes e jovens da classe trabalhadora que moram nas favelas. Desde cedo ela viu as brigas, as lutas, as disputas por bocas de venda de drogas nas favelas. Desde cedo ela viu os assassinatos de crianças nas favelas. E com 14 anos ela perdeu o pai e perdeu um irmão no acidente de automóvel. Com 15 anos, para provar como isso é importante a gente considerar, ela foi trabalhar numa padaria. E logo a seguir se matriculou como aluna da escola normal, formando-se depois professora e lecionando como professora. Nessa condição em que ela começou a ajudar crianças que ela viu abandonadas nas ruas da favela e nas ruas do Rio de Janeiro. Até que com o genocídio que houve na Candelária, ela acolheu 37 crianças que bateram as portas da sua casa. Ela acolheu. O que muita gente talvez não fez, ela fez. Ela acolheu 37 crianças. Ela chegou a ser mãe e sogra do marido dela. Mãe porque ela acolheu quando ele era criança, abandonada nas ruas. Depois sogra porque ele veio a casar com uma filha biológica dela. E depois ela mesma casou com ele. Então é um rolo familiar que existe desta e de muitas outras formas nas famílias brasileiras, vítimas do abandono, vítimas da falta de assistência técnica, da falta de assistência científica, falta da presença do Estado. As pessoas se organizam como podem, acumulando feridas, acumulando mágoas, acumulando problemas sem solução, até desembocar numa situação que eu definirei aqui como hipócrita. A hipocrisia nem sempre é algo intencional, nem sempre é um valor moral, é uma forma de se organizar arrastando sofrimentos, dores, feridas e situações dolorosas. A palavra hipocrisia vem da língua grega hipocreses, e hipocreses era a definição das atividades de pessoas que iam assistir teatros em Atenas e entusiasmadas com o que acontecia no palco, elas saíam lá do meio do auditório gritando coisas sem ensaiar, coisas soltas, que não eram organizadas na peça, que não eram ensaiadas pelos atores, que não eram dirigidas pelos diretores das peças. Saíam diziam e gritavam quaisquer coisas. Esses eram os hipócritas, que soltavam frases desconexas, porque sentiam, se emocionavam e sentiam
sem definir, sem organizar, sem dar lógica ao que diziam. Esses eram hipócritas. Nos evangelhos, se dirá que Jesus chamou os fariseus de hipócritas e túmulos caiados. Hipócritas porque eram aqueles que falavam coisas sem organizar, sem conhecer, sem se aprofundar, com interesse, até porque se afastaram daquilo que Jesus ensinava. E túmulos caiados porque eles acumulavam a morte dentro deles. Eram como que depósitos de mau cheiro, de coisas mortas, antigas, que não tinham mais valor, que eram ditas assim de maneira irresponsável. E a hipocrisia acabou desembocando como colaboração importante no assassinato de Jesus e em colaboração com a traição desempenhada por Judas, tramada às escondidas. A hipocrisia, então, pode levar a situações como a que viveu Flordelis, que organizou a morte de seu marido porque tudo indica que ele era um autoritário, egoísta, que tomou conta da agenda dela, tomou conta de todos os recursos, inclusive dela, o salário dela, as verbas do gabinete dela como deputada, e autoritariamente dirigia a deputada sem a participação dela como mulher, já que o cargo era desempenhado por ela, o cargo de deputada federal representando o Rio de Janeiro. Então aí deu-se naquilo que certos psicanalistas dizem, chamam de a não elaboração da linguagem, a não expressar de forma correta. Ela chegou ao ponto de se incomodar tanto, de tentar outras vezes matá-lo envenenado, não dando certo, e até com outros atentados, não conseguindo resultados para aquilo que ela queria. Chegou até a dizer que desejava separar dele, mas não faria isso para não desonrar o nome de Deus. Mas matar, ela achou que podia. Mas matar assim, às escondidas, com trama, com fingimentos, mostrando uma coisa publicamente, uma esposa exemplar, uma mãe exemplar, os dois um casal bonito, exemplar, invejável, uma família bonita e desejável para todos, quando na verdade era a pura aparência, o puro teatro. Lá por detrás tudo havia injustiça, havia opressão, havia desrespeito, havia inclusive perseguição de crianças dentro daquele atendimento todo desorganizado que o casal fazia de crianças que recolhiam pelas ruas. Esse, aliás, é um pouco do ambiente dito cristão. Tanto nas igrejas tradicionais, históricas, como nas igrejas neopentecostais, as igrejas pentecostais, e até, quem sabe, até em outros, não conheço outros ambientes, outros segmentos religiosos e confessionais, se desenvolve muito a hipocrisia. As pessoas não falam diretamente, as pessoas não elaboram os pensamentos coletivamente, não elaboram o que sentem comunitariamente, mas tramam pelas costas. E essa gente que desenvolve um comportamento hipócrita, quando levada à sala de aula, por exemplo, trama contra professores, organiza abaixo-assinado contra professores, sem nenhuma vez conversar com eles. Fala mal dos colegas sem nenhuma vez sentar para conversar, para resolver, por medo, por insegurança, por despreparo, por desqualificação. Então a hipocrisia muitas vezes pode ser fruto, pode ser decorrência dessa falta de formação, dessa falta de qualificação, dessa falta de orientação das pessoas. E pode levar a tragédias como esta que vive ainda Flordelis, de correr o risco de apodrecer numa cadeia, enfrentando todo tipo de violência, coisa que nenhum ser humano merece. Como o marido dela não merecia morrer do jeito como morreu, sem defesa, com uma morte tramada pelas costas dele. Então cuidado com a hipocrisia que rola por aí pelas igrejas.
que acabam se tornando como aconteceu em 2018 com pastores que tramaram colaboração com eleição, com a traição da pátria, com o crime miliciano, com o crime fascista, tudo por hipocrisia, usando as pessoas para os seus projetos, para as suas tramas absolutamente mortíferas, mortais, necrófilas, para destruir o país, como nesse momento ocorre. A hipocrisia não é só uma doença, não é só uma imoralidade, é uma desorganização da sociedade que precisa ser enfrentado por todos nós, de modo honesto, de modo afetivo, de forma verdadeira, de modo correto, de modo justo, para orientar as pessoas a enfrentar este mal que pode redundar em grandes tragédias, como aconteceu com Dona Flor Delis, que corre o risco de apodrecer num presídio feminino, sem assistência, sem honra, sem compaixão, sem apoio a uma mulher que já sofre as agruras e as consequências da hipocrisia. Digo isso e assino este bilhete profético. Abraços críticos e fraternos.